A gente tem falado muito sobre isso. Ontem, durante o Rock News, falamos sobre essa dificuldade na comunicação da chegada das vacinas e logo depois do programa, a Secretaria de Estado de Saúde confirmou as 78 mil ampolas da vacina contra a dengue que chegam hoje. Então, assim, se a gente tiver uma distribuição para a rede de frios rápida, né, Carol? Pegando principalmente Vale do Aço, aqui a grande BH que está sofrendo muito, Centro-Oeste mineiro, a gente pode pensar numa vacinação, inclusive, na semana que vem. Se a gente tratar com agilidade, sim. E lembrando, o secretário de Saúde, Fábio Baquerete, já falou, vacinação nas escolas. Crianças de 10 e 11 anos contempladas nessa primeira etapa. E não há melhor lugar do que no ambiente escolar, porque está todo mundo ali já organiza uma campanha de vacinação. Agora, a pergunta que eu deixo é a seguinte, e aqui dúvida honesta minha, tá? Vai ser obrigatória essa vacinação contra a dengue? As crianças vão ser obrigadas a ser vacinadas? Como é que vai ser isso? Porque está no calendário vacinal? Lucas, essa na verdade é uma questão que gera muita polêmica e que ela não é tão transparente, não tão clara como deveria ser, principalmente agora que a gente presta mais atenção nessa questão dos imunizantes. Eu já pesquisei essa informação porque a gente já teve essa polêmica, por exemplo, envolvendo a vacinação da Covid-19, né? A gente acompanhou muito de perto esse repasse das vacinas, a questão da inclusão no calendário nacional de vacinação e a verdade é que essa informação ela fica um pouco confusa porque sim já existia a obrigatoriedade de algumas vacinas, né, da comprovação da vacina, por exemplo, para matricular o estudante, a criança, na rede de ensino. Mas isso não fica muito claro. Quais vacinas são essas? São todas as vacinas do calendário vacinal de imunização? As escolas podem negar a matrícula se o estudante não apresentar. Na realidade, essa exigência ela é cobrada, você já passou por isso, então isso criou muitas brechas, inclusive causou muitas polêmicas quando a gente falava, por exemplo, da vacinação para a Covid-19. Eu já recebemos relatos aqui de pessoas que falaram que as escolas já conferiram a vacina BCG, que a criança toma recém-nascida ainda, né? Sim. Inclusive, hoje a gente falava sobre ela também. E que existia essa obrigatoriedade, mas não a obrigatoriedade para outros imunizantes. Então, quer dizer, eu acho que isso, até para acabar um pouco com essa polêmica, deveria ser colocado de maneira mais clara. Quando a gente pesquisa, a gente encontra a informação assim, de acordo com as autoridades de saúde, mas quem são essas autoridades de saúde? Isso é competência, por exemplo, da União, dos estados, dos municípios. O estado pode decidir, por exemplo, pelas escolas estaduais, o município pode decidir pelas escolas municipais. Fica confuso. Então, quando fica confuso, a gente não tem a informação posta, muito clara ali e objetiva, a gente já abre margem para interpretações. Não se tem essa informação de que a vacina da dengue seria obrigatória e acredito que nem faça tanto sentido, porque a gente tem uma outra forma de disseminação da doença, né? Não é como a Covid, por exemplo, que eu estou aqui do seu lado falando com você e eu consigo transmitir para você a dengue. A gente precisa de um vetor, então torna aí o processo um pouco diferente do que a gente está acostumado com as doenças respiratórias, por exemplo, gripe, Covid-19 e outras doenças infecto-contagiosas em que de ser humano para ser humano a gente transmite, então aquela aglomeração ali, ela se torna um risco. No caso agora da arbovirose, a gente precisa de um vetor, que é o Aedes aegypti. Lembrando aqui, porque as crianças, porque é o segundo grupo mais afetado pelas arboviroses. É o segundo grupo que mais pega afora os idosos. Os idosos em primeiro lugar, mas a Anvisa não recomenda a aplicação dessa vacina da Takeda Pharma em idosos acima de 60 anos. Né? Então, como você não consegue atingir o público prioritário, cai-se aí para o segundo público mais afetado, que são as crianças. Aí a previsão, quando a gente tiver o lote pleno das vacinas, é que as crianças de 10 a 14 anos sejam imunizadas com a Qdenga. Mas como a gente ainda tem um lote escasso, e eu espero que isso se reverta em breve, para que quem queira vacinar consiga, a gente tem aí de 10 a 11 anos nesse primeiro momento. Carol? E é importante a gente falar sobre isso, Lucas. Claro que a gente ainda não tem vacina para toda a população apta a receber a dose da Qdenga, então a gente está começando pelo público aí mais vulnerável, pelo segundo no caso, porque existe essa contraindicação para vacinação de idosos e existe também a contraindicação, por exemplo, para gestantes e lactantes. Sim. Então, gestantes grávidas e quem está amamentando também não é orientado a receber o imunizante da dengue. E aí é bom a gente falar sobre isso porque a gente levanta aquela questão da cobertura vacinal.
vacinal. Quando a gente fala da dengue, né, o mosquito, quando ele vai passar o vírus para uma pessoa, ele contrai o vírus, por exemplo, de uma outra pessoa infectada. Então, vamos supor, o Lucas está com dengue, um mosquito que não possui vírus vai lá, picou o Lucas e aí ele desenvolve aquele vírus, tem um período ali de incubação até a transmissão de fato, vai picar outra pessoa e vai transmitir a doença. Então, quando a gente fala assim, é importante que todo mundo se vacine, muita gente fala assim, não, mas eu me vacino se eu quiser, porque quem vai estar desprotegido sou eu. Não é bem assim que funciona. A vacinação ela é um ato coletivo. Então, para proteger o público que não pode tomar determinado imunizante, falando aí de maneira geral, é importante que as outras pessoas estejam imunizadas. Então, quando a gente tem uma cobertura vacinal alta, a gente protege também aquela parcela da população que não pode receber o imunizante por orientação da Anvisa. Então, quer dizer, é sim um ato coletivo, é importante que a gente esteja com o cartão de vacinação sempre atualizado, em dia, para aquelas doses que a gente precisa tomar, que a gente deve tomar. Eu acho que isso vai um pouco além até dessa polêmica, sabe, Lucas? Pode matricular criança na escola, vai ser obrigatório, não vai ser? Gente, o Brasil sempre foi uma referência em vacinação. A gente vacina há anos. A gente já conseguiu erradicar doenças importantes aqui. Tivemos a ameaça do retorno, isso é muito complicado. Mas vamos fazer a nossa parte, vamos acreditar na ciência, né? Vamos ler as notícias de maneira real, evitar aquela circulação de fake news pelos grupos de mensagem, pelos aplicativos e acreditar naquilo que as pesquisas, a comunidade científica, que o mundo inteiro estuda para poder proteger a gente e também as nossas crianças dessas doenças que sim são graves e podem levar à morte. Ainda sobre isso, Carol, trazer a atualização dos números da dengue e eles não são bons. A gente tem mais 10 mortes por dengue confirmadas em Minas Gerais nas últimas 24 horas. Chegamos a 36 óbitos provocados pela arbovirose. 147 mortes ainda em investigação. O painel de acompanhamento da Secretaria de Estado de Saúde atualizado nessa quinta-feira. O número de casos da enfermidade transmitida pelo mosquito Aedes aegypti segue em disparada. Foram mais 6.875 registros em apenas 24 horas. São 93.059 diagnósticos positivos desde janeiro, mas 268 mil notificações suspeitas aguardam o resultado de exames.